Graças, paz, povo de Deus. Eu quero deixar uma palavra de Deus sobre o seu coração. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 21, versículo 15, nos diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Nessa ocasião, Pedro está magoado, mas eu quero voltar ao começo. Pedro, ele era um pescador e foi chamado justamente para deixar de pescar peixe e para pescar homem, para ser ali um discípulo, um braço direito de Jesus Cristo. E nós acompanhamos a história e vemos que Pedro, por diversas vezes, ele se estoura, ele pisa na bola, ele chega a questionar, a falar que quem era aquele que negaria Jesus, que ele não negaria, quem era aquele que trairia Jesus. Ele chega a cortar a orelha de Malco. Pedro era um discípulo, digamos que estourado. Pedro, por diversas vezes, precisou que Jesus ali o exortasse. Mas ele era um homem a qual no fundo do seu coração, tudo que ele queria era servir ao Senhor, porque ele o amava. Jesus falou que ele iria o negar por 3 vezes. Ele questionou, falou que não. Mas quando apareceu a situação, quando o questionaram, que ele era um deles, um dos discípulos, um dos cristãos, ele começou a negar e negou por 3 vezes, assim como Jesus havia lhe falado. Depois da terceira vez ele fugiu com medo. Imagine o coração de Pedro como ficou. Pedro, um homem, digamos que um pouco nervoso, um homem a qual levava ali na risca a sua palavra. Ele tinha falado que não iria negar Jesus. De repente, se cumpre o que o Senhor tinha falado. Ele nega por 3 vezes o Senhor. Então ele foge. Logo após Jesus ressuscitar, Jesus marca um encontro com ele e um dos encontros, Jesus marca com eles ali, beirando o mar. Pedro resolve voltar a pescar. Ele chama os discípulos e eles voltam a pescar. Mas parece até mesmo um déjà vu. Eles não pescam nada. Assim como logo no começo. Não pescam nada. Jesus aparece e pergunta: Filhinhos, tem algo para comer? Olha só como é as coisas. Da mesma forma que ele não pescou no começo, ele não pescou quando ele voltou a ter as mesmas atitudes. Aquela mesma vida de fracasso estava voltando para a vida de Pedro. Ele não estava tendo êxito na pescaria. Então Jesus falou assim: lança a rede do lado direito. E eles pescaram quase 150 peixes de uma vez. E a rede não se rasgou, não se rompeu. Nós começamos a observar que o Senhor é quem dá a provisão. É o Senhor que prospera. Você por si só você não pode. Pedro, ele negou Jesus, como muitas vezes eu e você podemos ter negado Jesus. Podemos ter decepcionado ele. Podemos ter voltado a pecar, podemos ter voltado a nos prostituir, podemos até ter voltado a roubar, a nos drogar, ou tantas coisas que podem ter aparecido no nosso caminho. E assim negar a Jesus, falando que não iríamos fazer mais aquilo quando aceitamos a Jesus, como decidimos seguir a Ele, aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. Mas muitas vezes, naquela situação, naquele momento, voltamos a ter as mesmas atitudes. Voltamos a pescar de novo.
Mas eu quero te falar que você não vai ter êxito. Você não vai conseguir se dar bem. Porque aquele não é o caminho certo, não é o caminho que o Senhor preparou para você. E o Senhor o chama. E ali tem preparado já peixe e tem ali pão. O Senhor não estava preocupado com o que eles poderiam ter de comer. Mas o Senhor queria provar para eles que era a prosperidade, ali a provisão, vinha era dele. Ele já tinha o pão e o peixe. Mas ele queria provar para eles que o êxodo da pesca vinha dele. Então ele questiona Pedro, aquele homem que está com o coração machucado, que acha que o Senhor não iria o aceitar, porque mais uma vez ele tinha pisado na bola, e desta vez tinha pisado feio. O Senhor pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A primeira vez ele fala: cuide dos meus cordeiros. A segunda vez ele fala: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele fala: cuide das minhas ovelhas. E fala até mesmo quando ele era novo, ele falava para onde ele ia. Mas quando ele fosse velho, iriam o pegar, iriam o amarrar, iriam o obrigar a ir aonde ele não queria. Ou seja, descreveu a sua morte. Pedro estava com o coração magoado. Ele questionou por que Jesus perguntou por 3 vezes, ele ficou magoado. Porque muitas vezes ele pode ter pensado: Jesus já não acredita mais em mim. Mas eu quero te falar que Jesus apenas queria que ele refletisse que ele amava a Jesus e que isso que era o importante. Eu quero te falar, Jesus não quer saber quantas vezes você negou, quantas vezes você pecou. Ele quer que você abandone essa prática. Para de tentar pescar, porque isso não vai te dar futuro. O Senhor não te chamou a fazer ser pescador de peixes, mas sim de almas. O Senhor não está preocupado se você negou, se você foi estourado, se você cortou a orelha de Malco, se você se prostituiu, se você vacilou, se você escorregou, se você pisou feio. Ele quer te chamar a voltar ao propósito. Ele quer que você volte a cuidar dos cordeiros dele. Ele quer que você volte a pastorear as ovelhas dele. Ele quer que você volte a louvar, a pregar, a cuidar do templo. Ele quer que você volte à essência da adoração. O Senhor não está preocupado com o que você fez. Ele quer que você vá e não peques mais. Pensa nisso. O Senhor está te perguntando hoje: tu me amas? Então pastorei. Então cuide dos meus cordeiros. Cuide daquilo que é meu, pois esse é meu propósito. Pense nisso. Essa é mais uma palavra do Pastor Júnior, Igreja Evangélica Recomeçar.